Oi pessoal, aqui quem fala é a Leléo e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Gente, o tópico de hoje é pesadíssimo, principalmente para nós mulheres. É um vídeo voltado mais para as mulheres mesmo, mas se você for um homem, tudo bem, pode ficar aqui. Eu acredito que a maioria de vocês já conhecem uma frase que é: homens gostam de homens. Eles desejam ter mulheres, mas gostam de homens. E se divertem com ele, compartilham as coisas com eles e se dão melhor entre si, entre o grupo de amigos, do que exatamente com a parceira. Mas hoje eu não quero falar sobre isso, hoje eu quero falar sobre o comportamento das mulheres com as mulheres. Então, se os homens gostam de homens, mulheres odeiam mulheres. E por que eu cheguei nessa conclusão, né? Eu acho engraçado como é uma repetição, é um ciclo das meninas falando que começaram a namorar e que não tem mais amigas, ou que às vezes nem tá namorando, ou tá só vivendo a vida e perdeu todas as amizades e o porquê disso. E eu fico pensando, talvez o problema esteja com você, né, que não conseguiu manter a amizade, mas não, é muito recorrente isso. Acontece com muita gente, muita menina, muita mulher, né? E eu acho que assim, a gente foi criado na sociedade pra estar numa briga constante uma com a outra, de quem é mais bonita, de quem é mais engraçada, de quem é mais gostosa. E isso leva a gente a criar uma certa rivalidade que a gente nem quer ter, mas que é inata. Não do ser mulher, mas do ser mulher que a sociedade está criando e quer criar e quer fortalecer mais essa imagem. Então, você é uma mulher, você sabe como é sofrer uma pressão social como mulher, mas mesmo assim você ainda é opressor para outras mulheres, porque a mulher ela não só sofre opressão masculina, ela sofre opressão com o próprio gênero, seja cis ou não. A gente tem um costume muito forte de ver uma mulher na rua, mulher A e mulher C. Mulher A, mas porque mulher C é muito gorda. Mulher C, mas porque aquela também é uma magrela. Tipo, essa daqui faz questão de rir da cara dessa, e essa faz questão de rir da cara dessa, e elas se odeiam, e na internet tudo é um caos, porque você tem que ser magras, e depois você não pode ser magras, porque senão você é anorexia, e você é doente, e por aí vai. As mulheres, elas nunca estão felizes consigo mesmas e elas tentam atingir a outra de alguma forma. Isso é muito triste porque é muito recorrente e a gente vê muito isso nas redes sociais. E infelizmente não fica só nas redes sociais, porque a gente sabe que tem problemas que só existem na internet. Mas esse é um problema que vaza pra vida mesmo. Tal qual os homens que só gostam de homens, mulheres odeiam mulheres, não 100% delas, mas a maioria. Isso é um problema muito grande. A gente às vezes não consegue estabelecer uma amizade duradoura. Às vezes a gente se gosta muito, às vezes a gente tá há 3 anos de amizade, a gente estuda juntas ou a gente gosta de sair juntas, mas chega um momento que uma ou outra começa a olhar estranho pra você e talvez você tá bonita demais. E isso me causa raiva, porque eu preciso chamar mais atenção nos lugares. Eu preciso estar com o corpo mais modelado e com a roupa mais bonita. E infelizmente, você é mais bonita que eu. E olha como eu sou tão triste. E a pessoa, essa terceira pessoa, começa a externar isso pra você. E vazar em você. Todo esse líquido de rivalidade feminina começa a derramar em você. E você começa a ficar doente também com isso. E aí você acaba se afastando. A outra também acaba se afastando porque tá cansada de se sentir mal com uma coisa que não faz nem sentido você se sentir mal. Existem pessoas altas, baixas, brancas, negras, amarelas, essas pessoas com cabelo liso, com cabelo cacheado, cabelo alisado, cabelo longo, cabelo curto, e cada um tem a sua questão individual. Mas a sociedade, por manter esse padrão de mulher perfeita, continua fazendo com que a gente odeie umas às outras. É um ninja. Enfim. Tchau. Então, de fato, eu acho que é uma coisa que é culpa da gente, por partes. Mas a gente é condicionada
a pensar assim. Então a gente age, né? É como falar que uma criança fazendo um crime não é culpa dela porque ela é uma criança, mas também é culpa dela porque ela foi lá e fez. Então assim, não é culpa de você, Amanda, Luísa, Maria, Cecília, mas é também. Porque não é porque a sociedade quer que você pense assim, que você precisa pensar assim. Eu sei que é difícil quebrar os padrões, tanto de pensamento, quanto de comportamento, quanto de vestimenta, mas é necessário. Sabe, eu fiz uma tirinha essa semana, que é essa seguinte aqui que eu vou colocar na tela pra vocês. Essa tirinha fala sobre uma mãe. Ela é uma mãe e mesmo assim ela tá condicionando a filha dela a pensar de uma forma destrutiva que destrói mulheres de gerações em gerações e gerações e gerações. E a gente passa isso, a gente repassa esse comportamento, porque as pessoas adoecem a gente e a gente adoece as outras pessoas. Avós adoecem mães, e mães adoecem filhas, e filhas adoecem filhos, que filhas e filhas e filhas e filhas. Então é um comportamento vicioso, um ciclo vicioso que é muito triste, degradante e é realmente uma coisa social. Bom, a gente vê uma boneca nos moldes, né, magra, curva e tudo mais, curvilínea, e aí a mãe fala assim, olha, assim você tem que ser. E aí ela, eu quero ser. E ela, tipo, eu quero ser assim. Aí depois vem a mãe, eu quero ser assim. A avó, eu quero ser assim. A bisa já falecida, sem o direito de fala, pensava, será que eu quero ser assim? E aí ela fecha os olhos e ela constata que não importa. Não importa se você quer ser assim ou não. Não importa se Ciclana quer ser assim ou não. O importante é os caras lucrarem. Até porque, sabe por que não é importante? Porque nem você, nem eu, nem a vizinha, nem a fulana de tal se importa. Então por que seria importante para alguém que não sofre com isso? Se as próprias vítimas não se juntam para fazer isso se encerrar, para iniciar uma outra história entre as mulheres, por que os homens, por exemplo, fariam isso? Sabe? Se nem a gente tá se respeitando, respeitando o nosso próprio templo, a nossa própria casa, que é o nosso corpo. Estamos fazendo jejuns malucos, dietas malucas. Estamos cogitando colocar uma tênia dentro de nós para emagrecermos mais rápido. Por que o homem ia pensar se isso é bom ou não? Pra ele não faz diferença, amiga. Estoca. Sabe? Se você não fosse defender e defender a sua colega, alguém não vai te defender, tá? Você precisa pegar a tocha, essa tocha aí passando. Porque quando tu fala, fulana tem um corpo muito feio, olha lá, ó. Alguém depois vai pegar, apontar pra você e falar, ciclana tem um corpo ridículo. E você vai ficar depressiva em casa, porque é assim que funciona o ciclo. A menina posta um vídeo no TikTok, tem 30 mil comentários falando sobre o corpo dela, que não é importante se ela tá cantando bem, não é importante se ela tá performando bem, se ela tá desenhando bem, se ela tá fazendo qualquer coisa bem. O importante é se ela tá magra ou não. E se ela tiver magra demais também é um problema. Então tem que estar no padrão perfeito da perfeição idealizada, porque senão tudo que você fizer deixa de ser importante automaticamente. É isso. A reflexão de hoje é, beleza, homens gostam de homens, mas mulheres odeiam mulheres. E por favor, gente, vamos balançar aí, sabe? E pensar um pouco mais diferente pra ver se a gente, pelo menos, mesmo que a gente não mude nosso mundo agora, mas que o mundo das nossas filhas, ou das filhas das nossas amigas, dos nossos conhecidos, vivam um mundo um pouquinho mais colorido, né? Porque esse ano, de fato, e ano passado, tá de tanta gente obcecada por uma coisa que não é anatomicamente, humanamente legal, nem possível, tá? Não deixe de comer, como assim, certo? Cuide do seu corpo como se estivesse cuidando de um filho. Você não se importa se o seu filho ou filha tá magro, tá gordo, tá alto, tá baixo. Você só quer que ele esteja saudável. E a aparência é um bônus, é uma coisa à parte. É uma primeiro saúde, gente, tá? Depois o corpo. Não é pecado cuidar do próprio corpo, mas parem de fazer body shame com as outras pessoas, porque senão o body shame volta pra você, tá?
É um ciclo, não tem jeito. Obrigada por assistir até aqui. Dá um like, se inscreve e tchau. Beijos da Liliel.